Muito bem, este é o Conexão Futura aqui na tela do canal Futura na TV e também na internet. Saiba tudo sobre o nosso programa acessando o site que está aí na sua tela, futura.org.br/Conexão Futura. Aqui você encontra todos os nossos episódios mais recentes, você pode assistir quantas vezes quiser e ainda acompanhar aqui os nossos perfis nas redes sociais. E hoje é dia do nosso quadro Gestão Escolar. Pois é, a média diária de horas-aula das escolas públicas rurais e urbanas de ensino fundamental do país é de 4 horas e meia. Os dados são do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Observando as informações já do ensino médio, o tempo de aula cai um pouco para 4,2 horas por dia. Já na rede privada, essa média pode contar com até 1 hora a mais de aula a cada dia. Vale lembrar que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nossa LDB, exige que a carga horária mínima anual de uma escola seja de 800 horas, distribuídas por um mínimo de 200 dias de efetivo trabalho escolar, o que dá aí uma média de 4 horas de aula por dia. Bom, o que muita gente não pensa na quantidade de tempo necessário para que os professores planejem e organizem essas aulas. Existem métodos variados, mas todos exigem dedicação do educador muito antes daquele sinal bater na escola e anunciar o início de mais um dia letivo. Então, a preparação da aula é o assunto do nosso programa de hoje. Então, para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio o professor Celso Antunes, nosso consultor de educação do canal Futura. Bem-vindo, professor. Tudo bem? Tudo bem. Prazer estar novamente com você. Prazer é nosso em recebê-lo. Também conosco, ao meu lado, está a Verônica Neves, que é professora do Colégio L'Ermitage Coração Eucarístico e também do Colégio Pinheiro Guimarães. Bem-vinda, tudo bem com você? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde, ainda conosco aqui a professora Kátia Dias, que também vai contribuir um pouquinho aí, contando um pouco da sua história, dos seus afazeres como professora. Bem-vinda, professora. Bem, muito obrigada, uma boa tarde. Muito bem, você em casa e como sempre é o nosso convidado para refletir aqui sobre o nosso assunto de hoje, que de fato aí, né, todo mundo pensa no momento da aula, leva a criança para a escola, ok, bateu o sinal, começou ali, mas o trabalho do professor muitas vezes solitário ou mesmo dentro da escola ou em casa antes de começar é muito trabalhoso, muita dedicação necessária aí. E eu quero saber um pouquinho, primeiramente, das rotinas das professoras. Primeiramente você, Verônica, você costuma trabalhar a questão da preparação de uma aula quanto tempo antes daquela aula acontecer? Em média, 15 dias antes. 15 dias, sento, separo o material, vou traçando os objetivos, né, que estratégias eu posso ir usando e preparo aulas para 15 dias também. Né? Aulas que consigam alcançar seus objetivos e que as crianças possam aproveitar e sejam divertidas também, não sejam aulas maçantes, aulas que contagiem a criança nesse momento. Esse é o principal desafio, né? Você planejar uma aula que cause um engajamento, uma participação das crianças. Né? E para você, Kátia, como é a rotina da preparação de aulas? Você estava falando em questão da quantidade de horas, né? Eu trabalho numa escola de turno diferenciado, que hoje em dia na Prefeitura do Rio eu sou professora de escola municipal. Nós trabalhamos no sistema de turno único, na qual nós trabalhamos 7 horas com os alunos dentro da escola. Então, bem acima dessa média que eu comecei o programa mencionando, de 4 horas e meia. Nessa escola tem algumas aí que a gente fala em educação integral também, não só em tempo, mas em outras atividades. Chega a 7 horas com os alunos. Chega a 7 horas com os alunos na escola. E assim, nós temos os nossos horários de centro de estudos, e fazemos o planejamento semanal, o planejamento diário, na qual nós temos também um plano de organização de conteúdos e através desses conteúdos a gente senta para planejar. Nossos planejamentos são sempre semanais, com centros de estudos diários. Celso, a gente fala aqui sobre essas diferentes rotinas, a gente sabe que cada escola aí também muitas vezes tem a sua forma de adequar a rotina dos professores. Agora, essa preparação ela é fundamental para que o momento especial ali da aula, do encontro do professor com os alunos, de fato propicie, né, esse aprendizado que a gente tanto espera. Realmente, você vê um piloto da aviação civil, da aviação comercial, ele pode voar há muitos anos, ele não sai
sem o plano de voo, não é verdade? Um arquiteto, um engenheiro, ele pode ter feito milhares de edifícios, de edificações, ele não faz aquele novo edifício sem o planejamento. E para o professor isso é tão importante quanto é para qualquer profissão. Ocorre que, infelizmente, não é o que mais frequentemente se observa. De forma geral, os professores mais conscientes, mais lúcidos, mais bem acompanhados, efetivamente preparam e se preparam para a aula. Mas muitas vezes esse preparo acaba não ocorrendo com intensidade, apoiando-se na falácia de que eu já tenho experiência. Mas o piloto comercial também tem experiência, o arquiteto também tem experiência. Sem dúvida. E também cada grupo de alunos vai reunir aí alguns conhecimentos que são fundamentais, que o professor também leva em consideração, né? Eu sei que você, Verônica, também faz o planejamento, mas deixa aí algumas brechas também para acrescentar conteúdos que os alunos trazem. Você trabalha também principalmente com a questão de alfabetização. Como é também dentro do seu planejamento, você tem um espaço aberto para mudança, né? Mudar o plano aí ao longo do percurso? Cristiano, o planejamento ele tem que ser bem flexível, justamente para alcançar o que a criança traz também de casa. E é importante que você aproveite esses momentos. Então, ali ao longo das aulas, você tem que estar pronta para essas mudanças, para acompanhar o que eles trazem para você também. É um conhecimento enriquecedor da aula. Então, o professor tem que estar sempre atento a essas mudanças, para ele poder acompanhar e ir dosando também. Mas como é que é esse momento que você percebe? Bom, acho que de repente eu estou apresentando muito conteúdo que não está batendo tanto, ou posso pensar alguma participação de algum aluno para tentar mudar um pouquinho. Como é esse momento de percepção de ver, bom, de repente eu posso dar mais ênfase ao que o aluno está trazendo? O próprio aluno ele é o seu termômetro, né? Então, ali, naquele decorrer do desenvolvimento da aula, você já percebe o que você pode colher naquele momento. Ele te indica. Porque se você também começa só o conteúdo, aquela aula maçante, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. E a gente consegue perceber a hora de avançar e a hora de você recuar um pouquinho e utilizar a própria vivência, né? Nós, na escola municipal, a nossa vivência com as crianças acaba sendo muito enriquecedor para o nosso planejamento, muito. A gente consegue aproveitar a vivência dos nossos alunos diárias, para que os conteúdos que nós traçamos como objetivo e como estratégia, a gente consiga fazer com que a aula transcorra. E às vezes muita coisa que você planejou para aquele momento, talvez não seja aquele momento, por conta de alguma vivência, algo que você precisa aproveitar e que a gente precisa dar uma modificada. Kátia, você já trabalhou na rede privada, agora está na rede pública. Tem muita diferença em relação à preparação da aula, de que forma as rotinas também acabam mudando quando você está na rede pública, as cobranças da família, ou mesmo a organização da escola pode mudar a partir do momento que você muda da rede pública para a privada? Olha, eu trabalhei 17 anos na rede privada e estou há 6 anos no município. E assim, a diferença que eu percebo em questão de planejamento, assim, na escola particular o resultado tem que ser muito imediatista, né? O que você tem que fazer, você tem de cumprir e aquele resultado tem de aparecer a curto prazo. Na parte do município do Rio, a Secretaria de Educação traça para nós descritores, que são planejamentos ou que são formas nas quais nós temos os objetivos de alcançar. E nós vamos trabalhando aquilo de forma com que você consiga, talvez num período um pouco mais longo, mas alcançar os objetivos que a gente precisa para que a criança esteja pronta para as avaliações, para a própria forma de socialização. Mas, assim, a diferença é muito grande. Não defendendo a escola pública, mas... A gente sabe que as diferenças, né, em relação à estrutura, muitas vezes, e aos próprios objetivos das escolas, quando são públicas ou privadas, podem ser diferentes em relação ao preparo da aula, né, professora? Sim, com o planejamento, ele deixou de ser burocrático e autoritário para ele ser flexível e acompanhar essa mudança das crianças, acompanhar esse desenvolvimento. Né? Então, há um tempo atrás, o que você registrava ali era o que você tinha que cumprir. Hoje, não. Você faz o planejamento, você prepara, você lança os objetivos, as estratégias, o caminho que você precisa seguir, mas você deixa os espaços para você fazer, para você aproveitar a bagagem do aluno, o que ele te traz naquele momento. Porque, na verdade, tudo que ele te traz é enriquecedor. Então, você só vai dosando, né, e acompanhando para ver até onde você consegue chegar.
Sem dúvida. A gente tem essa questão dos currículos também que tem parecido cada vez mais flexíveis, de certa forma, com essa adaptação com as suas peculiaridades, né, em relação às localidades onde estão inseridas as escolas, né, professor? É verdade, o aluno é sempre o agente do seu próprio processo de aprendizagem. Ele não é uma tábula rasa que registra os fatos dados pelo professor. Então, esse protagonismo, esse envolvimento do aluno, essa modificabilidade do planejamento original em função das perguntas que surgiram, dos desafios que propuseram, é o que caracteriza verdadeiramente a essência da aula. E o que difere a aula presencial daquela aula, evidentemente, de um ensino à distância, que muito poucas vezes pode permitir este tipo de protagonismo. Portanto, muito válida para níveis mais elevados, mas para a aprendizagem da criança, essa participação interativa é fundamental. Como é que você vê, Kátia, os recursos também disponíveis hoje em dia, né? A gente sabe que a internet está aí, independentemente da faixa que você esteja trabalhando de alunos, você pode trabalhar com recursos digitais também, nem sempre a escola vai ter um computador para cada um, mas o professor pode tentar inserir um pouco essa questão também que está no dia a dia dos alunos, né? É verdade. Na escola pública, hoje em dia, nós temos a disponibilidade da rede Wi-Fi, na qual nós, professores, temos os netbooks, que podemos Isso aqui na rede do Rio de Janeiro, da rede do Rio de Janeiro, né? E assim, na qual eu tenho um pouco mais de propriedade para falar. Então, assim, na rede do Rio de Janeiro, nós contamos com o uso da internet, né? Com os sistemas Wi-Fi, que nós podemos utilizar tanto, assim, YouTube não, porque a gente tem um certo bloqueio da rede. Mas nós temos a Multirio, nós temos um canal de educação, na qual nós podemos aproveitar, né, algumas aulas que já vêm prontas, algumas aulas mais lúdicas, mais interativas, para que a gente possa até utilizar a linguagem dos próprios alunos para poder transpor aquele conteúdo que às vezes o professor se põe numa posição muito solitária e pensa, caramba, de que maneira que eu posso trabalhar aquele conteúdo, né? Então nós temos na internet vários recursos que podem mediar e facilitar o trabalho do professor dentro de sala de aula. Bom, a professora Kátia mencionou a Multirio, que é uma emissora de TV aqui voltada para a questão da sociedade, da educação aqui no município do Rio, que disponibiliza conteúdos. Reeduca também, né? Reeduca também. E a gente aqui também, não vendendo nosso próprio peixe, mas no site do Canal Futura, você educador também. Muitos. Você também utiliza, Kátia? Você consegue baixar uma série de conteúdos. Vamos colocar o site do Futura rapidamente aí na tela, para o professor, com o tempo, investigar aí. Você tem o Futuratec, tem uma série de campanhas, ações aqui junto à nossa área de mobilização, kits educativos. A partir do nosso site, você consegue entrar em contato com todos esses conteúdos. Se tiver algo que interesse você, você pode baixar diretamente, utilizar aí na sua sala de aula. Se não, entrar em contato com a gente aqui também. E pode sim, queremos cada vez mais que os educadores, aqui temos uma rede social voltada para os educadores também, que participem, troquem ideias com a gente e que utilizem nossos produtos também aí, audiovisuais, dentro da sala de aula. Agora, pensando por um outro lado, Verônica, eu sei que você desenvolve um trabalho também, além da questão virtual, que é importantíssima, que é a questão de sair do espaço da escola, levar o aluno para fora. A gente sabe que, pelo menos eu lembro da minha época de estudante, que era muito emocionante sempre, né? Você sair, dia de passeio, o que você aprende ali é muito mais bacana, às vezes, para o aluno, do que simplesmente uma lousa ou um bate-papo com um professor, né? Nós temos essa oportunidade, temos um espaço na escola bem favorável e podemos aproveitar todas as áreas do colégio. Nosso planejamento ele já é incluso todas as áreas, elas têm que ser usadas, nós temos que aproveitar. Então, nossas aulas vão muito para a quadra de esporte, vai para a cozinha da escola, nós temos uma cozinha experimental, que a gente trabalha muitas receitas com as crianças, eles ficam assim fascinados. E é um leque muito grande, porque você pode alcançar as áreas de matemática, português, ciências, você vai aprimorando cada vez mais. E eles ficam assim encantados, a aprendizagem é muito mais satisfatória, né? A resposta é imediata e a gente procura fazer tudo em torno do conteúdo, a gente consegue desenvolver. Fomos a uma aula passeio numa feira livre. Olha, imagina a animação da criançada, né? Foi fantástica a experiência, fantástica. Eles puderam ter contato com as verduras, com os legumes. A barraca de peixe, então, os feirantes foram, assim, bem animados com a gente e eles tiveram contatos com tubarão, lula,
caranguejo, tudo que tinha. E quando voltamos para a escola, aquela aprendizagem todinha, eles começaram a registrar com o olhar deles. E assim, você consegue alcançar essa criança de uma forma tão satisfatória que no final do dia você sai feliz da escola, porque você vê que o seu planejamento valeu a pena, né? Todo o tempo que você gasta ali planejando e pensando em como você vai alcançar aquela criança, vale a pena. E acaba sendo também um combustível para o próprio educador, né? Voltar aí e planejar ainda mais. A Verônica está colocando aqui, professor, que na verdade muitos professores e educadores podem pensar, bom, mas é uma perda de tempo, você vai não conseguir cumprir aí o seu cronograma ou aquele currículo intenso que é estipulado no começo do ano, mas se há um planejamento que inclui esse passeio, por exemplo, aí, na verdade, você pega uma oportunidade de ensino. Né? Sem dúvida. E é muito importante realçar que mesmo naquelas escolas distantes, onde não há o acesso à internet, isso não impede esse protagonismo, não é verdade? Então, nós não podemos associar essa participação protagonística como sendo decorrente apenas da inovação tecnológica. Nós temos que pensar que o Brasil é um país plural, e nessa pluralidade brasileira há localidades onde muitas vezes não há luz elétrica. Claro. Mas isso não impede que o professor saia, mostre, enfim, leve o aluno a aprender com o ambiente e não apenas com as suas palavras, na verdade. Isso efetivamente caracteriza esta aprendizagem onde o aluno é protagonista e não é um espectador. Kátia, para você a questão da ida ao campo também, você percebe, já teve essa oportunidade de perceber esse brilho diferente no olhar do aluno? Nós chamamos de aula passeio, né? Há pouco tempo nós estávamos conversando anterior ao programa e tivemos a oportunidade ao Planetário da Gávea. Estávamos fazendo um trabalho sobre o sistema solar e tivemos a oportunidade de levar os nossos alunos para vivenciar tudo aquilo que nós mostramos. Porque uma coisa é nós mostrarmos no vídeo, é nós mostrarmos na apostila, nós conversarmos em sala de aula, fazermos maquete. E outra coisa é eles estarem dentro de um planetário, vivenciando a descoberta do mundo, os planetas, as estrelas. Então, assim, foi brilhante. As aulas passeios realmente, para nós professores, são um norte fundamental. Não só as aulas passeio, mas aproveitar os espaços que a escola oferece. Sim, sim. Você não precisa passar as 4h30 dentro da sala de aula, né? Faz uma roda de leitura na quadra, embaixo de uma árvore. Nós temos um espaço lá na escola, que nós temos uma árvore que as crianças são fascinadas por ela, né? Temos um parquinho próximo até e o divertido para eles é ouvir realmente a roda de histórias, que nós temos o hábito de fazer. Depois dali a gente volta para a sala de aula e passa para os cadernos, para a forma de contos, né, para a forma de trabalho, tudo aquilo que nos foi apresentado. Realmente, todos os espaços da escola, as hortas, os trabalhos que nós temos, as próprias formas de você manusear o lúdico são sempre muito enriquecedoras, dentro e fora da sala de aula. Agora, professor, de que forma é importante a gente pensar aqui dentro dessas oportunidades que estamos falando, né, de aproveitar os espaços da escola, planejar visitas fora do espaço da escola, numa feira ou na biblioteca, no planetário, onde for, mas sempre isso tem que estar alinhado junto também à coordenação pedagógica, à direção da escola, e é importante aí, no caso de uma gestão aberta a essas contribuições que os professores trazem, né? Sem dúvida, e principalmente um olhar para o ensino médio. Porque realmente a educação infantil e as séries iniciais do ensino fundamental é mais ou menos comum esse protagonismo. Mas a partir do momento que o aluno termina o 9º ano, parece que há a impregnação daquela ideia de que ele se transforma em ouvinte. Aquele protagonismo desaparece e aparece aquele volume excessivo de informações. E absolutamente não é o correto, não é a maneira que deveria ocorrer. E é quando eles são cada vez mais inquietos, exatamente, né? Na adolescência. E existe até, eu costumo dizer, uma subversão de valores. A prática brasileira de que os professores da educação infantil, do ensino fundamental, têm muito que aprender com os professores do ensino médio. Eu acho que é o contrário. Em técnica de aula, em estratégia de ação, os professores do ensino médio precisam olhar como agem os professores da educação infantil do ensino fundamental, exatamente no envolvimento do aluno nesse protagonismo. Como é que você vê isso, Kátia? Você ficou surpresa com essa colocação do professor? De maneira alguma. Eu penso assim, eu tenho uma filha que finalizou o ensino médio o ano passado. Estamos vivenciando agora momentos já de pré-vestibular. E assim, o que nós podemos observar em relação à troca de professores, né?
é que realmente o que hoje nós, enquanto professores, tanto da educação infantil, classe de alfabetização, séries iniciais, o que nós temos é o nosso envolvimento afetivo, que de uma forma ou de outra é para nós um facilitador. Por quê? Porque quando o aluno confia no profissional, quando ele percebe que o professor realmente está ali por ele, está ali para poder ajudá-lo, o trabalho flui com muito mais tranquilidade. E assim, essa distância que nós vemos dos adolescentes para os outros colegas, assim, realmente criam-se barreiras, né? Até de aprendizado, porque o professor, ele põe um pouco de limite, né? Não que não esteja correto, a gente sabe o quanto é necessário, até nessa fase de descoberta deles, que eles vão crescendo e vão se achando um pouco mais donos de si. Então, a gente percebe que essa afetividade faz uma diferença. E quando passa, né, ao longo dos anos, vai avançando aí ao longo do ensino fundamental e do médio, na verdade, há mais professores, há um distanciamento um pouco maior, mas, na verdade, se o professor tem esse vínculo e tenha esse cuidado também ao tratar com o aluno, acho que isso faz toda a diferença, né? Alguns professores ainda conseguem manter esse vínculo, talvez num grau menor, mas eles conseguem manter. E algumas escolas, até no ensino médio, elas conseguem ainda continuar com alguns trabalhos que nós, professores dos anos iniciais, fazemos, né? Ainda existe aulas passeios no ensino médio, ainda existem teatros, apresentações na própria escola, talvez bem menos do que o que nós fazemos, mas continua. E é importante também a gente pensar aí nessa educação como um todo, toda amarrada aí, porque sabemos dos desafios do ensino médio, né, que é quando muitos alunos acabam deixando a escola por uma série de fatores. A gente até fez vários programas aqui já discutindo isso, mas é um momento crítico aí da educação básica. A gente tem que focar também em ter uma atenção especial com esses alunos do ensino médio para que concluam essa etapa fundamental aí da educação para conseguir ter uma qualidade de vida, um emprego melhor e continuar os estudos ao longo da vida aí. O nosso tempo, infelizmente, está chegando ao fim, mas eu quero agradecer muito, então, aos nossos convidados de hoje, que a gente tem inspirado os educadores aí a pensarem com mais carinho, cada vez mais, em relação ao planejamento das suas aulas, né? A gente contou aqui com experiências tão bacanas e que isso sirva de inspiração também, né, professor Celso? Eu acho que sim. O professor, principalmente no ensino médio, tem que começar a aprender a trabalhar com os grupos. Porque o aluno, quando se envolve em trabalhos com grupos, ele está se antecipando o mundo do trabalho. Porque não há nenhuma profissão que dispense a organização em termos de grupos. E, normalmente, às vezes, o que atrapalha muito o ensino médio é aquela concepção individualista, cada aluno na sua carteira e falando apenas ou ouvindo apenas o professor. Quando há esse envolvimento, há um crescimento coletivo e se alcança os resultados que se busca. Muito bem. Então, Kátia, Verônica, professor Celso, muito obrigado pela presença aqui no estúdio. Sempre bom conversar com vocês. Valeu. Você de casa, obrigado pela companhia de sempre. Não esqueça, a Conexão vai ao ar aqui de segunda a sexta na tela do Futura ou qualquer hora do dia e da noite, no nosso site, horários, endereço, tudo aqui embaixo. Um abraço e até a próxima.